boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Margarida Malafato Ribeiro, sou docente de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora do projeto Memoar, Filhos do Império e Pós-Memórias. Direto, não é? Vamos dar continuidade ao nosso pós-memória e para refletir, como ontem tiveram a oportunidade de ver, aqueles que estiveram presentes, sobre o que é a questão pós-colonial, o que é o pós-colonialismo e a sua relação com a memória. Ontem tivemos a oportunidade de estar com o professor António Sousa Ribeiro, justamente a discutir o que era o pós-colonialismo, a sua relação com a memória e, sobretudo, a densidade e a complexidade desta ligação, deste par entre pós-memória e memória e pós-colonialismo, na medida em que aquilo que pretendemos fazer 50, 60 anos depois das independências é justamente refletir criticamente sobre o grande momento colonial, o longo momento colonial e as colonialidades, ou seja, aquilo que sobrevive nos nossos dias e que está hoje em dia, como o professor António Sousa Ribeiro ontem nos mostrou bem, está no debate público, não é? Estamos justamente a viver esses momentos, não só a partir daqueles que protagonizaram até com as suas vidas, esse momento de finalização dos impérios europeus, mas pelos seus herdeiros, ou seja, os filhos de... E é esse também um objetivo aqui, quando falamos de memória, justamente pensar as questões da transmissão e as questões daquilo que designamos como pós-memória. O professor Paulo Medeiros, hoje, vai-nos falar justamente sobre estas questões de literatura, memória e pós-memória. O professor Paulo Medeiros é professor catedrático de Estudos Ingleses e Literatura Comparada na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Ele lecionou em várias universidades, em Portugal, no Brasil, em Espanha e foi durante uma série de anos o professor catedrático de Estudos Portugueses na Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. É um gosto tê-lo hoje aqui connosco, como imaginam. Ele é membro honorário do Instituto de Pesquisa em Línguas Modernas da Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres e foi presidente da American Portuguese Studies Association. Ele tem um trabalho de investigação longuíssimo e extremamente rico, portanto estão a ver uma pessoa em literatura comparada, uma pessoa que domina várias línguas, várias literaturas, portanto vários sistemas e vários imaginários, e tem refletido a partir de vários temas transversais, nomeadamente pós-colonialismo, memória, teoria literária, literatura em língua portuguesa e também cinema. Tem uma série de livros publicados em português e em inglês e chama a atenção para o último livro que publicou, Contemporary Lusophone African Films, Transnational Communities and Alternative Modernities, que é um livro organizado com a professora Lívia Apa. Paulo, muito obrigada, dou-te as boas-vindas e agradeço a tua presença. Vamos lá. Boa tarde, Margarida. Conseguem ouvir-me? Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer, é uma honra e é um privilégio poder dirigir-vos a palavra e partilhar algumas ideias. Desejo agradecer, obviamente, à Protéria, à sua direção, assim como à direção do SES e muito especialmente à Margarida, como diretora do projeto Memoirs, esta possibilidade. É um encontro que me deixa muito feliz e que me deixa também ansioso por ver os vossos comentários, as vossas perguntas. Tentarei manter-me dentro dos 30 minutos que me foram dados. Se passar uns 5 minutos, peço já desculpa, mas penso que é muito mais importante termos algum diálogo só do que ser eu a falar. O meu ponto de partida hoje é exatamente a teoria pós-colonial, tal como o professor António Sousa Ribeiro tão bem demonstrou ontem. E dizer que a teoria pós-colonial não só, como ele disse, fez com que pensássemos e víssemos o mundo de modo diferente, mas também dentro da academia motivou muitas mudanças.
se inicialmente, nos anos 80 do século passado, ainda havia reticências sobre os estudos pós-coloniais, os estudos pós-coloniais tornaram-se um campo de estudo académico, uma disciplina até reconhecida praticamente em todo o mundo portanto, ultrapassando, digamos, as suas origens iniciais, tal como o professor António Sousa Ribeiro mencionou, de intelectuais maioritariamente da diáspora, principalmente em universidades anglófonas, quer na Inglaterra, quer nos Estados Unidos. Portanto, fico satisfeitíssimo de poder contar com a exposição excelente que o professor António Sousa Ribeiro fez ontem, para dizer que isso está na base daquilo que eu irei dizer, mas só me referirei muito levemente quando necessário. Tenho a minha apresentação basicamente estruturada em 3 partes. Numa desejo falar daquilo que apelido como a condição pós-imperial. Tentarei explicar, se bem que a questão das definições, tal como para o pós-colonial, como para a teoria e a condição pós-imperial são não só difíceis, mas talvez de evitar, porque sempre limitadoras. A segunda parte portanto, da minha conversa será sobre memória e pós-memória. Muito brevemente, só para relembrar, ou no caso de terem alguma dúvida sobre o assunto, colocar da maneira mais básica possível, espero eu, exatamente a que me refiro, que é para nos podermos entender, e uma terceira e final fase, que será exatamente sobre a literatura mundial e o contemporâneo. Estou a tentar avançar, mas não sei se consigo. Eu tenho esses 3 pontos. Não sei se... Não, ainda está no slide inicial, não é? Penso que vejo aqui. Tento mais uma vez. Mas não avançou. Peço desculpa. Depois, se alguém necessitar, claro que pode partilhar os outros slides. Ver se funciona. Não, não funcionou, não desejo perder mais tempo. Desde que a minha ligação não está completamente abaixo, já me sinto satisfeito. Queria começar com uma breve citação do filósofo bastante conhecido, Giorgio Agamben, de uma palestra que ele deu inicialmente em Veneza e que depois publicou como ensaio num livro exatamente com o título de O que é o Contemporâneo e outros ensaios. Esse livro está traduzido, que eu saiba, para português, numa edição brasileira, que foi a que consultei, além do original e da versão inglesa que costumo usar nas aulas, que foi traduzida por Vinícius Nicastro Onesco, publicada em 2009, portanto, quase imediatamente, porque o ensaio original é de 2007. E, a certo ponto, Agamben diz uma coisa que me é muito importante, apesar de discordar com vários elementos desse ensaio, mas este penso que é bastante importante, e cito, diz Agamben: pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade. Ora, a parte da sombra é exatamente aquilo que me preocupa neste momento, mas em geral também, em grande parte da minha investigação, é tentar exatamente ver o que é essa parte da sombra, o que é essa íntima obscuridade entre a luz que nos ofusca na condição do presente. E aproveito para lembrar que, tal como a Agamben também nos diz, o contemporâneo é sempre uma questão temporal. E que não é sinónimo do presente. E isso penso que é muito importante de ter em mente, e penso que, como ele também nos indica, é preciso ter em conta a inscrição
do arcaico no presente. Não é uma ideia original de Agamben, aí ele vai beber à sua fonte, que é Walter Benjamin, que já foi mencionado ontem também pelo professor António Sousa Ribeiro, mas não vamos agora entrar nesses pormenores, só para terem uma ideia exatamente do que está por detrás daquilo que vos vou dizer. Ora, passando para a condição pós-imperial, portanto, a primeira parte. A primeira coisa que tenho a notar é que a condição pós-imperial tem de ser entendida sempre a partir da dialética entre colonialismo e anticolonialismo. Ou seja, eu penso que que desde que há colonialismo, há anticolonialismo. Obviamente que nos habituamos a ver os movimentos anticolonialistas que tiveram força e levaram os vários países dominados a assumirem a sua própria independência. Já ontem foram mencionados vários dos grandes intelectuais anticolonialistas, mas eu penso que aquilo que me interessa é a questão da resistência à opressão. E, portanto, a questão da resistência à opressão colonialista, penso eu, existe desde o primeiro momento em que há uma tentativa de dominar os outros povos através do colonialismo. E eu penso que é essa resistência que está na base daquilo que chamo a condição pós-imperial. O termo pós-imperial não é meu, de modo algum, embora ainda não tenha tido grande uso. A primeira citação que encontro, mas pode haver outras anteriores, claro, é de Paul Gilroy, também mencionado ontem, um dos grandes intelectuais do nosso momento, que trabalha em Londres, também já teve muitos anos nos Estados Unidos, obviamente, e que tem uma obra vastíssima, exatamente preocupado com a questão do racismo. Penso eu, um dos nossos maiores pensadores atuais. E ele, num dos seus livros sobre a melancolia pós-imperial, lançou esse termo, sem ter aprofundado o termo muito. Há alguns colegas em ciência política que também começam a usá-lo, mas de uma maneira, penso eu, muito simples e, quanto a mim, é evitar, que é cronológica. Ora, vou passar a três possíveis definições da condição pós-imperial. A primeira seria uma definição simplesmente temporal, baseada numa cronologia simples, mas, a meu ver, oca, sem qualquer vantagem conceptual. Tal como o professor António Sousa Ribeiro ontem já mencionou, em relação ao pós-colonial, pensar que o pós-colonial é simplesmente aquilo que vem depois, após o colonial, é uma simplificação que retira a vantagem conceptual ao termo. Penso que o mesmo se aplica à condição pós-imperial. A segunda definição é aquilo que eu chamaria de definição idealista, ou seja, é o nosso desejo de imaginarmos uma Europa que fosse firmemente anti-imperialista. E digo que é uma definição idealista, porque embora haja, sim, muitos intelectuais e até simples cidadãos que são fortemente anti-imperialistas nesta nossa Europa, também sabemos que a nível de política, muitas das vezes é exatamente o contrário, que o neocolonialismo ainda tem uma força enorme e, portanto, considero que essa definição seria uma definição ingênua. Uma terceira definição, que é, portanto, aquela que desejo propor, é ver a questão do pós-imperial como uma condição. Ou seja, uma condição não é, por definição, uma coisa que seja imutável, não é uma coisa que se possa apontar para. Está sempre em mudança. E, portanto, essa condição, chamar condição ao pós-imperial, para mim tem a vantagem de ser mais abrangente, porque permite também incluir tanto os países dominados como os países dominantes. E, portanto, isso, penso eu, permite-me ter uma visão não hegemónica
e, portanto, menos redutora, que esteja atenta às disparidades dentro da Europa e nas suas relações com o mundo. Porque podemos dizer que sim, que a Europa sempre se imaginou como império, desde a Antiguidade Clássica até ao passado muito recente. No caso de Portugal, a imaginação do Império era óbvia, embora contestada até 74, pelo menos, 75, e hoje em dia, embora muitas das pessoas já tenham deixado de ter esse mito como um mito fundador da identidade nacional, para muitos outros cidadãos portugueses, esse mito continua ainda a ter uma grande força. Por isso, eu penso que podemos ver que há uma grande variedade dentro de cada país e dentro da Europa em si. Digamos, o imperialismo de Portugal, quer no início da expansão marítima, quer depois no fim, quando já era quase mais nada do que um fantasma, no século XX, é um colonialismo muito diferente. Não estou a dizer nem melhor nem pior, porque isso quanto a mim seria absurdo, mas com diferenças significantes em relação a outros colonialismos e imperialismos europeus. Tal como há países na Europa que, embora não tivessem, digamos, assumido um império, participaram desde o início exatamente na opressão imperial. Esta minha definição, portanto, da condição pós-imperial, deve muito, e quero ser bastante explícito, à teoria de Immanuel Wallerstein, também usada pelo professor Boaventura de Sousa Santos, muitas vezes, da teoria do sistema mundo. Em que, portanto, voltarei a isso mais tarde, a falar da literatura mundial, mas em que, portanto, se define o mundo como participando de esferas diferentes que se entrecruzam, sendo uma delas, digamos, o centro, outra a periferia e ainda a semi-periferia, que é aquela que me interessa mais. Qualquer coisa que não esteja claro na minha exposição, peço depois o favor de me dizerem, Paulo, isso não se percebeu, e eu tento voltar ao assunto. Passava agora para a segunda parte, tentando manter-me dentro do meu tempo, que é exatamente sobre a memória e a pós-memória. Os estudos de memória não são recentes, embora a nível académico se possa dizer que sim, que começaram ou tiveram, digamos, desenvolvimento depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em alguns casos por razões muito óbvias, se tivermos em conta que os conflitos europeus, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, se tiveram... Espero que ainda me estejam a ouvir, o meu ecrã mudou. Pronto, se puderem passar para trás, por favor, esse slide que ainda não cheguei, perfeito, muito obrigado. O outro, um bocadinho para a frente. Perfeito, muito obrigado. Agradeço. Espero que assim possam também partilhar os slides ao mesmo tempo. Aquilo que eu estava a dizer é que esses dois grandes conflitos europeus foram marcados exatamente por serem conflitos entre nações, conflitos muitas das vezes baseados numa ideia de nação, de nacionalismo tóxica, diria eu. E no rescaldo da Segunda Guerra Mundial é bastante compreensível que houvesse uma tentativa de compreender a identidade nacional de uma maneira diferente. Isso fez-se a nível de praticamente toda a Europa, diria, de uma maneira ou de outra. Portugal, visto estar ainda sob o jugo da ditadura, funciona de maneira um pouco diferente, mas não completamente diferente, no que se refere a isso, só que a memória, nesse caso, estava ainda a ser utilizada exatamente para justificar o regime que tínhamos naquela altura. Mas
muitos dos estudos de memória iniciais, na época de 50, 60, 70 ainda, diria eu, estão muito ligados a uma questão bastante conservadora em termos de tentar alicerçar fundamentalmente a ideia de nação em conceitos que eu diria hoje em dia estão ultrapassados. Temos também que ter em conta que grande parte dos estudos de memória desenvolvem-se e também, por consequência, em relação, digamos, à catástrofe que foi o Holocausto, exatamente sobre a questão de trauma. Não vou entrar em pormenor nenhum sobre isso. Ontem o professor António Sousa Ribeiro mencionou já, em parte, algo que está também bastante relacionado com os estudos pós-coloniais. E, portanto, a questão da memória e do trauma vão ligados desde o início e, embora haja diferenças, como é óbvio, também há muitos pontos em que não se pode separar. Aquilo que desejo realçar, francamente, não é tanto a memória como a pós-memória. E aí refiro-me ao trabalho básico, embora outras pessoas, obviamente, tenham desenvolvido. Aliás, diria, o trabalho da equipa do SES tem vindo a desenvolver o conceito de pós-memória, que é o trabalho de Marianne Hirsch, e que assenta basicamente em várias premissas, e pedia para passarmos para o slide seguinte, onde tenho uma definição muito básica que ela dá, ela mesma, portanto, da pós-memória em inglês, que não irei ler, mas que poderão talvez ler enquanto eu continuo a falar. Portanto, como eu diria, a pós-memória assenta em vários princípios básicos, que já foram mencionados ontem também, tem a ver exatamente com a maneira, o modo em como a memória é transmitida, portanto tem sempre a ver com a transmissão da memória de geração para geração e, portanto, a pós-memória é a memória das pessoas da segunda, da terceira geração, que não têm já, obviamente, uma memória dos eventos que aconteceram, muitos deles traumáticos, mas que recebem ou através de relatos, ou através da escrita, ou muitas das vezes através de objetos de memória, como por exemplo fotografias, mas muitas das vezes objetos familiares que têm um significado particular e que são transmitidos de geração para geração. Se eu pudesse pedir para termos o slide seguinte, por favor, desejava passar agora para um desenvolvimento dos estudos de memória, que eu penso que é muito importante, assinalado aqui a negrito, que é exatamente, se podemos continuar para a frente, por favor, que é, portanto, a memória multidireccional e, mais recentemente, o conceito de sujeito implicado, ambos os dois lançados por Michael Rothberg, um colega dos Estados Unidos, que tem assumido grande preeminência nos estudos da memória. Se eu puder passar para o slide seguinte, por favor, que é só ilustrativo, penso. Exato. Podem ver, portanto, as capas dos dois livros a que me refiro. Mencionar só o facto de que há 10 anos entre eles, Multidirectional Memory apareceu em 2009, enquanto que o sujeito implicado apareceu em 2019, portanto é bastante recente. Penso que o trabalho de Michael Rothberg é absolutamente essencial por duas razões. Uma delas, porque ao pensar a memória como multidireccional, permitiu fazer uma ligação daquilo que eu penso, se tornou óbvio depois, mas foi preciso ele tornar isso óbvio, não é? Deveria ter sido óbvio antes, mas não era, e é que os estudos de memória e os estudos pós-coloniais estão muito relacionados entre si. E, curiosamente, são aquelas questões académicas, talvez, houvesse uma certa antagonia entre os estudiosos da memória e os estudiosos do pós-colonial, embora muitas das vezes os sujeitos
que eles estudassem, digamos, os problemas que eles estudassem se assemelhassem ou até fossem os mesmos. Porque tanto os estudos de memória, especialmente a memória traumática, assim como os estudos pós-coloniais, têm a ver com questões de opressão, de dominação, de uma tentativa, em alguns casos até, de genocídio em vários sítios. Ora, passando para o conceito mais recente, o de sujeito implicado, aquilo que eu penso que é muito importante é exatamente a maneira em como, outra vez, Rothberg nos mostra que a divisão que nos tínhamos habituados a fazer, uma divisão rígida, categórica mesmo, entre vítima e, portanto, aquele que comete o crime contra essa vítima, afinal de contas, é uma dicotomia que não só é falsa, como perniciosa. Falsa, porque muitas das vezes é impossível de completamente separar as duas entidades. Há vítimas que também se assumem como instigadoras de crimes, assim como há, portanto, aqueles que cometem um crime e que são vítimas por outro lado. Penso eu que é um conceito que será bastante difícil para algumas pessoas de assumir, mas eu penso que é bastante importante até para pensarmos numa possibilidade futura, não só de evitar as tragédias que ainda hoje em dia continuam, em alguns casos, como de saber lidar melhor com a herança terrível que nós herdamos do passado. Sempre houve coisas terríveis, mas o século XX teve muitas coisas terríveis e é uma herança que nos assombra e nos assola ainda hoje em dia. Se eu pudesse pedir o slide seguinte, por favor, e passava para a terceira parte daquilo que desejo falar, penso que tenho ainda uns 5, 7 minutos, espero que não me levem a mal, e que é a questão da literatura mundial. Queria referir-me a duas coisas, logo de início. Por favor, exato aí. Muito brevemente, é dizer que o conceito de literatura mundial, já explico porque é que uso o termo dessa maneira, embora também haja o termo literatura mundo em Portugal e talvez seja mais corrente, mas o termo em alemão costuma ser utilizado de Weltliteratur, nas conversas de Goethe com o seu secretário Eckermann, ou depois como foi usado principalmente em inglês como World Literature e que serviu através do século XIX até aos fins do século XX para muita coisa, incluindo para a publicação de antologias, e que foi a certo ponto um campo de estudo juntamente com a literatura comparada, mas que estava em declínio, francamente, até David Amrosch, professor bastante conhecido, Harvard, na altura estava ainda em Columbia, duas grandes universidades, decidiu escrever um livro com o título sugestivo de O que é a literatura mundial? What is World Literature? É um livro de grande erudição e um livro que apresentava, entre outras coisas, uma definição em três partes da literatura mundial, da World Literature, que é extremamente elegante, da qual eu discordo, por isso não vou perder mais tempo aqui com isso, mas é uma referência e todas as pessoas com interesse no assunto só ganham em conhecer o trabalho de David Amrosch, quer depois concordem ou não concordem com ele. Literatura Mundo em Portugal é bastante usado, penso que o Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa usa esse termo praticamente exclusivamente. Eu prefiro não utilizar, e dou as minhas razões, não só por vê-lo ainda decalcado da literature monde francesa, que é outra coisa diferente, mas como precisar de utilizar aquele tracinho entre literatura mundial para me referir à teoria do sistema mundo de Wallerstein. E passava agora para o trabalho que tem sido desenvolvido em Warwick, onde eu estou,
por colegas que tinham começado a fazer isso bastante antes de eu chegar a Warwick, sim, estamos bem, e que culminou, em parte, num livro publicado coletivamente em 2015, com o título de Combined and Unequal Development Towards a New Theory of World Literature. Recomendo, obviamente, embora eu possa também isentamente dizer que não sou coautor do livro, embora seja membro dessa coletiva, e por isso não estou a recomendar o meu próprio livro de modo algum. É um livro que se baseia muito, como eu já disse, na teoria de Wallerstein, também de Franco Moretti e de Trotsky. Aliás, o termo do desenvolvimento combinado e desigual vem exatamente de ideias lançadas por Trotsky nos anos 20 e 30. E tem como base exatamente a noção de que há uma relação intrínseca entre a periferia, semiperiferia e centro. Portanto, agora, chegando ao fim, que é a questão da periferia e do contemporâneo. Os slides depois deste têm simplesmente imagens dos livros e à medida que eu disser o título de um podemos passar. Queria referir, não de maneira aleatória, mas de maneira a título, digamos, simplesmente como exemplo, porque eu penso que falar de literatura e não dizer nada sobre um livro literário é um erro profundo. O primeiro que eu tenho em mente é exatamente o último romance de Patrick Modiano, que como ele tem feito ao longo da sua grande obra, com grande distinção, como sabem, não é? Prémio Nobel da Literatura, etc. Este último livro, Encre Sympathique, portanto, Tinta Invisível, ou como eu vejo na tradução portuguesa, Tinta Simpática, é um livro, quanto a mim, muito importante porque nele ele apresenta a questão da memória, da fragilidade do que é a memória e do desespero a nível pessoal de tentar reter certas memórias, da impossibilidade que é do ser humano se constituir sem poder ter essas memórias. É um jogo extremamente elegante, comovente até, que ele faz. Modiano, partindo exatamente da questão traumática do Holocausto, mas adaptando isso à condição presente. E eu penso que é muito importante ter isso em mente, e como todos os livros dele, são livros de 100 e poucas páginas, leem-se extremamente bem, embora sejam livros profundos, e recomendava a quem talvez ainda não tenha visto ler este último romance de Patrick Modiano, que quanto a mim é um dos grandes exemplos da literatura mundial canónica, que portanto nem sequer é periférica, e passo a outros dois que põem já em causa um pouco mais essa questão da periferia. O segundo que desejo mencionar é um romance também recente, 2017, de uma escritora. Perdão, sim, não vou passar, estava aí só uma breve citação. Talvez depois da capa podem passar logo para o slide com a citação, e quem quiser ver a citação assim pode ver, enquanto eu digo ainda alguma coisa. Neste romance, digamos, Jasmine Ward, escritora norte-americana, negra, tem um nível absolutamente fantástico. Não é singular como as recensões dizem, porque é um livro que está totalmente... Sim, se pudéssemos estar no resumo anterior, por favor, pode haver alguém que queira ver. Não é um resumo, perdão, não é, digamos, um livro singular, porque está inscrito em várias tradições da literatura norte-americana, da literatura mundial, de vários géneros. É um livro que apresenta um testemunho fortíssimo digamos, da maneira em como o legado terrível da escravatura que se continua a sentir hoje em dia, que, digamos, os fantasmas dessas atrocidades todas continuam completamente entre nós. Nós vivemos com esses fantasmas e é uma dificuldade enorme em não os ignorar. Porque não se pode ignorar esses fantasmas. Penso eu que é um livro muito importante para se considerar, porque é um livro que, portanto, vem dos Estados Unidos, vem de uma autora já
com bastante reconhecimento, com bastantes prémios, que, portanto, se diria que é uma autora do centro, mas quer na sua condição de mulher, quer na sua condição de negra, quer no fato de que escolhe escrever exatamente sobre os indivíduos mais marginalizados da sociedade norte-americana, é uma escritora que, eu diria, está na periferia. Não é por causa de ela estar nos Estados Unidos que se constitui como sendo do centro. Dir-me-ão que ela tem vantagens ao estar nos Estados Unidos, ao ser reconhecida, e eu concordo, sim. Mas aí está, as categorias de periferia, centro e semi-periferia, não são de modo algum estanques, são completamente permeáveis. E tanto há periferias no centro, como há centros na periferia. Passando para o próximo slide, e é, digamos, só a capa, o romance mais recente de uma escritora que eu penso é uma das grandes vozes da literatura portuguesa atual, e penso que não sou de maneira nenhuma único. Penso que a maior parte das pessoas que já leram a Jamília Pereira de Almeida concordam comigo, que é com o título muito aliciante e sugestivo de Marmotte. Se eu posso passar para a citação que se segue, talvez a única que vale a pena ter em frente de nós, que é exatamente o início da narração. E eu penso que na esteira dos outros romances que Jamília Pereira de Almeida já publicou, tanto Esse Cabelo como principalmente Lisboa, Luanda, Paraíso, ou Luanda, Lisboa, Paraíso, perdão, é um ensaio, é um poema. Este, principalmente, é um longo poema, sua escrita totalmente poética, sobre o que é a questão da cidadania, da recusa da cidadania, do que é, digamos, a traição de uma certa ideia de nação portuguesa, do que é, digamos, a lealdade a essa mesma ideia de nação constituinte, mesmo por parte daqueles que foram usados, explorados e que são tidos como lixo, ou pior do que lixo, como ela nos diz, que são invisíveis. Jamília Pereira de Almeida tem escrito, para além de romances, outros trabalhos, alguns académicos, e tem feito também estudos exatamente sobre a questão de pessoas marginalizadas e sobre a questão, digamos, do que é o cuidado ao próximo. Talvez tenham visto, tem um livrinho também muito importante, penso eu, sobre a vida nesta condição de pandemia. E eu penso que aqui estamos na presença de uma grande obra, não no tamanho, é como o livro de Modiano, pouco mais do que 100 páginas, mas uma grande obra para nos fazer pensar exatamente no que é a questão do contemporâneo. Como é que nos podemos imaginar como contemporâneos, como é que podemos assumir a desigualdade que não só é cruel e abjeta, que marca a nossa sociedade, sempre marcou, dirão, mas que marca hoje em dia cada vez mais a nossa sociedade e que, enfim, penso eu, somos compelidos a resistir a essa desigualdade, a essa crueldade, quer vejamos isso, digamos, de um ponto de vista ideológico, como eu vejo, que é uma questão de resistência, digamos, a uma dominação capitalista, quer vejamos isso por um ponto de vista ético, como eu também o vejo, que temos que considerar que somos todos, ao final de contas, irmãos, e que aquilo que deixamos que certas pessoas sejam sujeitas para não nos incomodarmos, afinal de contas, só nos acaba por diminuir a nós próprios. Enquanto houver as atrocidades que há neste mundo, a todos nós sofreremos em parte com elas. Agradeço a vossa atenção e estou à disposição de qualquer pergunta. Foi de facto
com uma exposição extremamente rica e concreta, rica em conceitos, memória, pós-memória, transmissão, tudo aquilo que tivemos aqui a ver. Foi também muito rica do ponto de vista pontual dos exemplos que trouxeste, nomeadamente estes finais que têm a ver justamente com as questões de centro e periferia. Há mais centros e há mais periferias, e a questão também da semiperiferia, que tem vindo a ser bastante trabalhada aqui em Portugal e na nossa condição pós-colonial. Nós vamos agora iniciar o debate com o professor Paulo Medeiros. Temos um debate na sala e eu agradecia que colocassem algumas questões, e depois temos o debate a continuar no chat, que está a ser gerido pela nossa colega Madalena, e agradecíamos então que começar hoje, ao contrário de ontem, começar hoje pelas perguntas na sala, que eu vou gerindo e que o Paulo Medeiros vai respondendo. E depois agradecer à Madalena realmente a gestão, como fizemos ontem, do chat, para que o professor Paulo Medeiros possa responder e consigamos um bom debate. Então, aqui na sala. Usando o meu privilégio de moderadora, Paulo, eu gostava, se fosse possível, que nos desses um pouco mais de indicação relativamente à questão que Michael Rothberg levanta em relação à memória multidirecional que trouxeste, e depois a questão do sujeito implicado, no sentido exatamente que trouxeste de uma convergência de memórias das catástrofes do século XX, não é? Como ele utiliza nesse livro, portanto, relacionando o Holocausto com, por exemplo, a Guerra da Argélia e exatamente as questões dos movimentos independentistas e dessas guerras que levaram aos fins dos impérios europeus. Por outro lado, a questão do sujeito implicado numa perspectiva de paz, exatamente como tu terminaste a tua intervenção, mostrando que em muitos contextos, nomeadamente no contexto pós-colonial, em que podemos considerar que continua a haver uma linha que nos separa, mas que de alguma maneira o conceito de Michael Rothberg vem nos dar um pouco uma ideia de que nessas condições as coisas são bastante mais ambíguas e, portanto, nós não podemos justamente classificar tudo através de dicotomias que, no fundo, construíram o mundo colonial, ou seja, da vítima e do carrasco, não é? Gostaria que se pudesses elaborar um pouco sobre isso para então lançarmos um debate depois no chat, está bem? Margarida, muito obrigado pela tua pergunta e obrigado por retirarem, portanto, os slides. Permite-me ver um pouco melhor, embora neste momento, como saíste do centro, vejo o ecrã duplicado, o que é também bastante interessante na nossa condição atual. A multiplicação portanto, das imagens refletidas nos ecrãs. Eu agradeço a possibilidade de dizer mais algo sobre o trabalho do Michael Rothberg. Penso que todos nós aproveitamos um ponto ou outro ponto conforme nos fala mais diretamente. Para mim, a questão da memória multidirecional foi que ele permitiu, penso eu, que se fizesse, portanto, uma ponte. Ontem o António Sousa Ribeiro falava sobre as pontes como conceito fundamental da tradução, e ele, portanto, permitiu estabelecer uma ponte entre os estudos pós-coloniais e os estudos de memória. Foi uma coisa que eu observei, digamos, desde que comecei a fazer o doutoramento até depois, no início da carreira, foi exatamente a dificuldade dos dois campos de se entenderem. Na minha formação tive pessoas, portanto, com bastante influência naquilo que se denomina a literatura mundial como campo de estudo. A minha diretora de tese, a Sarah Lawal, por exemplo, mas também trabalhei com outras dos estudos pós-coloniais inicialmente e dos estudos de memória também,
diria eu até por acaso, porque estava nos Estados Unidos no início e porque depois mudei para a Holanda, onde uma das minhas colegas diretas com quem organizámos vários seminários de pós-graduação a nível nacional na Holanda, é uma das pessoas que desenvolveu bastante os conceitos dos estudos de memória. E, portanto, fui aprendendo, digamos, não é? Mas sempre com aquela questão de porque é que os dois campos praticamente não falam entre si. Mesmo dentro dos estudos pós-coloniais, há várias rivalidades que sempre me deixaram bastante perplexo e penso eu que muitas das vezes atrasaram. Ontem o professor António Sousa Ribeiro mencionou três grandes nomes, o Eduardo Saíde, a Gayatri Spivak e o Homi Bhabha, e eu penso que são exatamente os três nomes principais a notar na teoria pós-colonial, de uma certa vertente. Depois há outra vertente, uma vertente, digamos, mais diretamente ligada à questão da resistência, incluindo a resistência armada, assim como, digamos, uma posição francamente materialista e muitas das vezes marxista, abertamente marxista, digamos, anticolonial, que também fez o trabalho do pós-colonial, às vezes ainda antes, e que muitas das vezes não é mencionada. Penso eu, são essas querelas académicas que acontecem sempre e em todos os lados, não vale a pena perder tempo com isso, mas limitam imenso. E aquilo que para mim é uma das grandes virtudes de Michael Rothberg, é ele ter conseguido lançar essa ponte exatamente entre dois campos de estudo. E eu penso que é muito importante porque penso que todos nós sabemos que as questões pós-coloniais ligam sempre a situações de dominação, de opressão, digamos, de desumanização completa, de objectificação do ser humano, que são extremamente traumáticas. E por isso a possibilidade de usar conceitos e experiência até dos vários campos de estudo, quanto a mim é bastante importante. Aliás, se tivermos em conta, Margarida, tu mencionaste a Argélia, claro, é um dos pontos que ele foca, mas eu diria que isso também se poderia aplicar muito bem em relação à questão de Portugal e dos países que Portugal tentou colonizar. Porque há situações, embora obviamente talvez não tão imediatamente visíveis como a questão da Argélia e, portanto, daquilo que alguns se referem mesmo ao genocídio na Argélia desde o início da dominação francesa e que não parou com a independência, digamos, como todos nós sabemos, a violência herdada da opressão colonial mantém-se, alguns dirão, ainda hoje em dia em muitos lados. Mas eu penso que se pensarmos, por exemplo, na questão do Brasil, na questão de Angola, de Moçambique, outros territórios outroramente sob o jugo português, ou sobre aquilo que os portugueses julgavam que era o seu domínio, não é? Podemos ver casos muito semelhantes também. E aí passava para o conceito dele mais recente, do sujeito implicado, que é a dificuldade de, muitas das vezes, se conseguir distinguir entre a vítima e o carrasco. Obviamente que há carrascos e há vítimas, não ponho isso em questão, nem de modo algum quero, não tendo eu conhecimento de causa, se quer imaginar o que para uma vítima pode ser tentar aceitar um conceito desses. Talvez também não seja fácil para um carrasco imaginar que também pode ser vítima, não é? Mas não me interessa a posição do carrasco, francamente. E eu penso que é muito importante que Rothberg tenha tentado compreender, não para desculpar de modo algum, não há a mínima desculpa, mas para tentar ver que a situação não é sempre tão simples. Ora, isso talvez já tivesse sido explorado anteriormente em relação a questões que têm a ver com o Holocausto, não só a questão nos campos de exterminação, nos campos de morte, a maneira em como certos indivíduos eram obrigados a assumir ações, obviamente, que os colocavam
do lado dos carrascos, embora eles fossem vítimas, mas outras situações talvez não tão extremas, mas onde as posições se diluem e se misturam. E eu penso que se tivermos em atenção o caso de Portugal, podemos pensar em casos onde tal também se dá. E para mencionar só muito simplesmente, não é? Neste romance de Jaimília Pereira de Almeida, Marmoto, isso é exatamente extremamente evidente, porque as duas personagens principais, não é? Temos um homem antigo combatente e temos uma mulher que nos é referida como uma jovem de 20 anos, embora, obviamente, se possa sempre pensar se são mesmo 20 anos ou se esses 20 anos são também 20 anos imaginários. Não é isso que interessa. Mas esse antigo combatente, com o seu nome de Boa Morte, é exatamente uma pessoa que sabe, que se assumiu como negro, como angolano, como combatente no exército português na Guiné, como uma pessoa que cometeu crimes, que cometeu muitos assassínios, muitas mortes. E que, portanto, tem esse sentido pleno de uma certa culpa, ao mesmo tempo que sente e continua a sentir sempre a questão da lealdade para com uma certa ideia, é preciso dizer-se não para com a realidade, mas com uma certa ideia da nação portuguesa. E eu penso que é um livro que nos faz meditar em muitas, muitas coisas, não só a condição, obviamente, das pessoas ditas sem abrigo, hoje em dia, que existem por todo o lado, nas nações mais ricas, onde não há a mínima necessidade disso, em Portugal, obviamente, como todos nós sabemos, mas também, exatamente, a condição das pessoas que são apanhadas, digamos, pela história e que ficam numa posição de onde nunca mais podem sair. O desejo de boa morte foi sempre só ser reconhecido como português, coisa que nunca foi reconhecido. Foi sempre o desejo de ser um cidadão. E foi uma coisa que nunca lhe foi possível obter, essa cidadania. Embora tivesse vindo para Portugal e ele considere, digamos, a rua onde ele trabalha a arrumar carros como sendo o seu campo de lavoura. É também um livro muito rico em metáforas. E é talvez um dos crimes que ele cometeu e que nos diz que cometeu e que assume essa responsabilidade foi contra a sua mulher. Portanto, quando foi violento para com ela e, portanto, que fez com que, digamos, ela se afastasse dele e levasse a sua filha. Essa ausência da filha é outra coisa que é extremamente importante. E aí eu diria, Margarida, se me dás licença ainda, se tens paciência, de dizer que é um livro que trabalha a questão da pós-memória de uma maneira muito original quanto a mim, e é exatamente porque o livro todo ele é um testemunho desse pai para com uma filha ausente, uma filha que ele desconhece por completo, que ele vê por vezes na filha neta imaginária, que não é filha nem neta dele, mas é exatamente a sua, por vezes, companheira de solidão, que é essa jovem mulher que nos aparece como tendo deficiências mentais gravíssimas, e ver a maneira como aqueles dois seres humanos se completam um ao outro em parte, sem nunca assumir qualquer, digamos, romanticismo. Não é um romance que se dê a isso, é um romance extremamente lúcido, muito forte e ao mesmo tempo comovente. Margarida, não sei se disse aquilo que esperavas que eu dissesse sobre a questão do Rothberg, mas já falei talvez demasiado agora. Paulo, nós infelizmente vamos ter que continuar, temos agora já a nossa convidada, a professora Marta Mendonça, vamos ter que prosseguir, fazer agora um pequeno intervalo de 3, 4 minutos e de seguida vamos então ter a comunicação da professora Marta Mendonça. Paulo, muito obrigada a todos os presentes
e em breve continuaremos, de certeza, este debate ao longo dos vários dias em que estaremos aqui. Peço desculpa desta brevidade, Paulo, muito obrigada. E Eu é que agradeço, Margarida, e agradeço a paciência é de muito todos me terem breve, escutado. 3, 4 minutos, estamos de volta. Muito obrigada. Até já.
Então, Miguel, faz umas três. Então, boa tarde a todos. As primeiras palavras são naturalmente para agradecer o convite. É uma alegria vir aqui, é sempre uma alegria vir aqui, mas desta vez eu senti-me um bocadinho como um ET, num programa que me parecia que tinha um cariz muito marcadamente histórico, que não é de todo a minha área. Depois, se calhar, para ganhar algum sossego também pessoal, pensei que essa podia ser muito bem, podíamos ter assim, a vocação da Brutéria, cruzar conhecimentos, pôr em diálogo gente que vem de formações diferentes e, com isso, podíamos dizer assim, enriquecer o trabalho de cada um de nós de uma forma, através de um diálogo, podíamos dizer, franco e sereno ao mesmo tempo. Portanto, foi um bocadinho dessa perspectiva que eu olhei para isto. Tratava-se de pensar a ética da intenção e, no fundo, de pensar um certo modo de olhar para as intervenções de caráter político que comunidades diferentes vão tendo noutras comunidades ou noutras populações. E, portanto, parece-me que a ideia da memória e responsabilidade dizia exatamente o olhar que eu queria lançar sobre esta questão. A ideia é basicamente esta, e não vou exprimir-vos mais perplexidades sobre a maneira como um filósofo lê alguma literatura sobre a intervenção do Ocidente no mundo do que outra coisa. Diria que é inevitável que nós lancemos um olhar ético sobre as vicissitudes da história e, em concreto, sobre aquelas que têm um alcance mais visível na cultura. A experiência colonial foi uma experiência desse tipo. Quer se tenha procurado, quer simplesmente tenha acontecido, a presença colonial, como a experiência da migração, por exemplo, nos dias hoje, teve e tem consequências. Não me cabe a mim elencá-las, nem eu saberia fazer esse trabalho. Mas é fácil reconhecer que se organizou a vida social, se alterou a instrução, o modo de conceber a família, se alteraram os modos de viver e de trabalhar, os modos de pensar a autoridade, se exportou a língua, exportaram-se crenças e um sentido da vida. E isso não foi sempre, ou não foi quase nunca pacífico. Houve violência de um tipo ou do outro, houve discriminação, etc. Há muitos modos de olhar para este tipo de intervenção com os seus excessos. Uma possibilidade é identificar as razões que levaram os homens, neste caso os governos, os indivíduos do país colonizador, à sua intervenção. Identificam-se razões de natureza económica ou geoestratégica, por exemplo, ou identificam-se razões mais nobres, a evangelização, por exemplo, e julga-se a intervenção à sua luz. Não é infrequente que o juízo global tenha algo de censura. O que queriam era poder, o que queriam era dinheiro, o que queriam era a afirmação da sua própria concepção do mundo. Em alguns casos parece até que se essas ações tivessem sido feitas com a intenção de libertar o povo do domínio exterior, por exemplo, estariam justificadas. É a razão por que são feitas que as condena de algum modo. Paradoxalmente, noutros casos, em que também está em causa a intervenção pública, o juízo ético tende a desvincular-se das intenções dos seus intervenientes. Tendemos a pensar, ou é frequente que se diga, por exemplo, no âmbito do poder local, que um governante é bom se as consequências da sua ação são boas. Não nos interessa saber por que razão agiu assim, o que o movia, se foi o desejo de afirmação, a vontade de enriquecer, a vontade de se manter no poder. O que importa verdadeiramente é que a intervenção foi benéfica para o município, por exemplo. Trata-se de juízos éticos com fundamentos diferentes. Num caso, o decisivo é a intenção. No outro, o decisivo são as consequências. E em ambos se referem, à ação de terceiros e a julgam. Caberia perguntar, afinal, o que é que permite qualificar uma ação como boa e má? E o que é que quer dizer que é boa ou má? De que bondade ou maldade estamos a falar? O meu objetivo é apenas, como dizia no princípio, suscitar alguma reflexão, referir algumas das perplexidades com que se enfrenta o debate filosófico, ou com que se debate o filósofo, quando se enfrenta algum tipo de narrativa histórica em que se propõem juízos como os que acabo de referir.
Claro que o que vou propor-vos cria matizações e é esquemático, é bastante esquemático. Trata-se de olhar para este modo comum de julgar a história e de identificar o que o suscita e olhá-lo com algum distanciamento crítico. Esse distanciamento não significa, sem mais, uma adesão à tese contrária. É apenas uma procura de lucidez, podemos dizer assim. Sempre que penso nestes temas e noutros que têm alguma relevância no ambiente cultural que respiramos, vem-me à cabeça uma afirmação de David Hume que dizia algo que para mim tem sido muito iluminador, e é a tese de que estamos de tal modo instalados no hábito e o hábito é muito fortemente dominador do nosso olhar, e é tanto mais dominador quanto menos conscientes nós somos de estar a agir por um hábito. Eu penso que isto se aplica a muitos juízos que nós fazemos sobre a história, sobre o mundo contemporâneo. Respiramos de tal maneira um certo modo de olhar que não conseguimos nem sequer identificar as aporias que ele oculta, em alguns casos. 2 ou 3 apontamentos que nos levam já, de alguma forma, para o tópico que me foi encomendado, que era da ética da intenção. Então, uma primeira reflexão que gostava de fazer convosco, ou uma primeira possibilidade que aparece frequentemente nos debates televisivos, por exemplo, levar-nos-ia a sustentar que a política e a ética são domínios independentes. A ética refere-se ao âmbito do privado e a política deve prescindir desse tipo de convicções particulares, causadoras de divisão e impossíveis de ter em conta numa democracia. O político não é o visionário que sonha mudar o mundo. É o homem pragmático que sabe que o ideal e o impossível não coincidem. Que defende que se faz o que se pode e se tolera o que não se pode evitar. O político é o que tem que engolir sapos. Trata-se de um olhar que é hoje dominante, mas que é bastante recente. A tradição filosófica clássica não só considerava a política como uma disciplina ética, como a considerava a expressão mais abrangente da ética. A República de Platão concebe a cidade como um homem em ponto grande, ou à imagem de um homem em ponto grande. A prudência, que era a mais alta virtude para os gregos, é a virtude do político. Não deviam ir para a política os jovens, mas apenas os mais velhos, porque são os que correm menos risco de ser atraídos pelo poder e de se deixar corromper por ele. Vão para a política, aqueles que vão para a política vão porque não podem evitá-lo, por uma razão ética. Não é exatamente o olhar que nós temos hoje. Ora, a distinção, a separação, quase a oposição entre ética e política tem raízes na modernidade. Em Maquiavel, por exemplo, as raízes são muito profundas e eu não vou insistir nelas, mas é patente em Maquiavel na forma como pensa a educação do príncipe, por exemplo. A expressão mais próxima de nós encontra-se em Max Weber, na famosa distinção entre ética das convicções e ética da responsabilidade que ele propõe no famoso artigo de 1919. A que corresponde, segundo ele, a distinção entre o santo e o político. Aos que se movem pelas suas convicções, os que estão dispostos a dar a vida por elas, e aos que estão dispostos a sacrificar as suas convicções por um sentido superior de responsabilidade. O primeiro é o santo, hoje diríamos também o terrorista, o revolucionário, o ecologista, o defensor dos direitos dos animais. O segundo é o político, que sabe que não pode impor as suas convicções e que tem que travar o potencial de conflito que esses enfrentamentos de convicções representam. Portanto, é assim, é o pacifista, é o pacificador, de alguma forma. Não sei o que é que vos parece esta distinção, não tenho tempo para analisar aqui. Fica apenas o seguinte apontamento, que dá que pensar, em todo o caso, é, segundo Max Weber, o político, para ser responsável, não pode ter convicções, deve deixá-las fora da política. E um santo é potencialmente um irresponsável. Mas nós podemos perguntar, quando não se guia por convicções, por que motivos se guia o político? E que sentido faz confrontar duas categorias diferentes, como a de político e de santo? O político é uma profissão, a santidade não é uma profissão. O político não pode ser santo. A política é uma profissão incompatível com a santidade
Dito na negativa, um político tem que ser um corrupto? Para estar na política é necessário renunciar às convicções. De que é que se fala quando se fala de responsabilidade? O santo é um irresponsável? Pergunto. Ou, mais radicalmente, quando falamos de responsabilidade, de que é que falamos? Segunda reflexão. Portanto, esta primeira, aquilo a colocava é uma distinção radical entre ética e política, de tal maneira que, se tivéssemos muito tempo, mostrava com exemplos da televisão de todos os dias. De todos os dias. O ético é o privado, é o da consciência, o político é coisas sérias, coisas que vale a pena dedicar meia hora da televisão a pensar nelas. Estamos a organizar a vida social. Segunda reflexão, leva à distinção entre ética de primeira pessoa e ética de terceira pessoa. Este primeiro apontamento, que separa a ética da política, remete-nos para o segundo, a distinção entre ética de primeira pessoa e ética de terceira pessoa. Tendemos a pensar a ética como um saber, que tanto pode ser de base reflexiva como de base sociológica, que julga as ações procurando responder à seguinte pergunta: fazer isto está bem ou está mal? Pode-se fazer isto ou não se pode fazer isto? A ação julgada é a ação de um sujeito impessoal, que não fica involucrado na sua ação e que não é propriamente julgado por ela. Quem é julgado é a ação. A ação não repercute propriamente no sujeito. Fala-se, neste caso, de neutralidade ética do agente. O que importa é que faça coisas boas. Não importa por que razão elas são feitas. Isso, a razão que leva a pessoa a fazer essa ação, escapa ao nosso juízo e é socialmente irrelevante. Esta perspectiva de consideração da ética surge com o liberalismo e marca muito profundamente o nosso juízo sobre as intervenções públicas. Procura-se um juízo, quer seja de aprovação ou de reprovação, sobre modos de atuação que conduz a obrigações ou proibições, conduz a leis. Obedece ao princípio de que agir moralmente é moderar a própria liberdade por respeito pelo outro. A alternativa a esta leitura, a esta ética de terceira pessoa, a outra perspectiva, que remonta ao surgimento mesmo da ética como disciplina filosófica, é muito diferente. Não pergunta se uma determinada ação é boa ou má, mas vê a ética como uma resposta à seguinte pergunta: como é que me convém conduzir a vida para não fracassar como pessoa? É a perspectiva da primeira pessoa. O principal interessado na ética é o próprio sujeito livre, ameaçado de fracasso por conduzir livremente a sua vida. Evidentemente, esta forma de considerar a ética tem também implicações políticas. Como deve agir como político, ou como deve agir como político, para não fracassar como pessoa? Há toda uma antropologia detrás desta perspectiva. Cada um de nós conduz-se livremente, dispõe da sua vida, mas não depende da sua vontade de determinar em que consiste a plena realização do seu ser. A sua formulação, desta perspectiva, a sua formulação mais radical encontra-se na famosa afirmação de Platão, que Platão põe na boca de Sócrates: é preferível sofrer a injustiça do que praticá-la. A perspectiva dominante, quando olhamos para a intervenção política, é a primeira. Julgamos as ações em geral, nossas ou dos outros, ou julgamos as nossas como se não o fossem. Procuramos aplicar o chamado véu da ignorância de John Rawls. Só assim a ação será justa, diz-se. Julgamos-las, ou julgamos as ações segundo critérios que não são éticos, mas políticos, económicos, civilizacionais, etc. Paradoxalmente, esta perspectiva, que também é comum nos nossos debates e parece ter algo de ambiental, não é facilmente conciliável com a distinção anterior entre ética e política como duas distinções radicais, embora tenha nela a sua origem. Afinal, se o que julgamos são as ações dos outros, a ética não é algo privado. E embora se argumente que as considerações éticas não devem ser tidas em conta, a verdade é que aqueles mesmos que o dizem julgam as ações dos outros. Num debate público, estamos continuamente a dizer isso é do foro da consciência e dizer é inadmissível que se afirme isto ou aquilo outro. É contínuo. Mas o que tem tudo isto a ver com a ética da intenção, do que supõe que eu vinha a falar, e com o conceito de responsabilidade?
Elizabeth Anscombe, primeiro, e Elster MacIntyre, bem conhecido por Francisco, algumas décadas mais tarde, tiveram o mérito de ter denunciado as tensões e até as orientações contraditórias que se ocultam detrás de muitos dos nossos juízos morais sobre a intervenção pública. A estes dois autores seria possível acrescentar ainda algumas reflexões do filósofo alemão falecido há poucos anos, Robert Spemann, que acho que é uma das figuras maiores da reflexão ética contemporânea, no pensar o mundo contemporâneo, pensar, por exemplo, a dimensão ecológica, a dimensão ética do movimento ecológico. É um dos fundadores do Partido Ecologista Alemão, nos idos de 50. Vou referir-me apenas a um texto de Anscombe. Anscombe deteve-se a analisar o conceito de intenção num livro famoso, mundialmente famoso, que deu origem a uma nova área de reflexão filosófica chamada filosofia da ação. O texto não é um texto sobre ética, mas sobre filosofia da ação. Tem por título exatamente intenção. A pergunta que ela colocava é o seguinte: o que é a intenção? O que queremos dizer quando dizemos que um ato é intencional? A resposta é longa e muito densa. Anscombe identifica 3 sentidos distintos do termo intenção e a impossibilidade de reduzir o conceito fundamental de intenção a um único. Portanto, expressões de intenção do futuro, tenho intenção de amanhã ir ao Porto, atos intencionais, o que é que estás a fazer? Estou a levantar dinheiro no multibanco. Levantar dinheiro no multibanco não é um ato físico, é um ato humano. E a intenção com que se age, sei lá, dei esmola, vou usar um exemplo pequeno, dei esmola porque vi que a televisão estava ali e queria. Não. Alguma coisa deste estilo, pronto, um disparate qualquer. Portanto, intenção com que se age. Portanto, não é um texto de ética, mas é interessante para a nossa reflexão ética e, portanto, para a ética da intenção, porque Anscombe chama a atenção para o facto de que a intenção não pode coerentemente ser entendida como uma espécie de ingrediente mental que, do exterior da ação, se possa acrescentar a ela e qualificá-la como boa ou má. Portanto, a ideia que nós tínhamos da intenção, a intenção é algo do foro íntimo, algo que só o próprio pode revelar e que se acrescenta, informa a ação que eu faço, mas do exterior a intenção é invisível. Anscombe contesta esta tese e diz, e sustenta que o que primeiro revela a intenção com que agimos, até para nós próprios, não apenas para os outros, é a própria ação. E argumenta que no nosso agir não é sustentável dizer só eu é que sei com que intenção agir, ou a minha intenção esgota o sentido da minha ação e define-a. A sua tese, que é muito forte, é a seguinte: quando um ato é intencional, isto é, quando é querido e escolhido, o primeiro que é intencionado, portanto, o primeiro que é querido e escolhido, é a própria ação, aquilo que se faz. Portanto, e isso é visível no estudo. Defendendo esta tese, Anscombe sustenta uma leitura da ética radicalmente diversa da de Kant. Kant tinha sustentado que as ações humanas são neutras, são ações do mundo físico e que a única dimensão moral da ação é a intenção com que é realizada. A única coisa boa, a única coisa santa é uma boa vontade. Sustentava Kant. Uma ação, qualquer ação, pode ser boa ou má, dependendo da intenção do agente. É a motivação que o leva a agir que faz dele uma boa pessoa ou uma má pessoa. No sentido kantiano, a intenção é privada e só suscetível de ser conhecida pelo próprio agente. Anscombe sustenta que a ação do sujeito é o que primeiro revela a sua intenção, insisto. Não é possível realizar voluntariamente uma ação e não ter a intenção de a fazer. Esta é a tese forte. A tese kantiana queria chamar a atenção para a importância da intenção na determinação do juízo ético sobre a nossa atuação, sobre a nossa e dos outros, tanto faz. Mas essa acentuação foi tal que levou Kant a sustentar não que a intenção é um fator muito importante na qualificação da ação, mas que é o único fator a ter em conta. Se matar por vingança, sou um assassino. Se matar para salvar outros, não sou um assassino. Seria a tese de Kant. Anscombe sustenta igualmente a tese de que a intenção é um fator muito importante na qualificação da ação.
mas rejeita a tese kantiana de que é o único fator a ter em conta. Diria, diversamente de Kant, que matar um inocente, seja por vingança ou por salvar outros, é sempre um assassinato. O que qualifica um indivíduo como assassino é a decisão de matar inocentes, não a intenção com que os mata. Da perspectiva de Ernst Comte, a decisão de o fazer expressa a intenção de obter um fim bom através de um assassinato. Isso significa querer o assassinato. Não é verdade que ao matar eu sou assassino se for essa a minha intenção. Sustenta, portanto, a tese de que, ao contrário de Kant, a intenção pode corromper uma ação boa, mas a intenção não basta para tornar boa uma ação má. Mesmo que a minha intenção ao assassinar seja, já vão ver, o caso que queria analisar tem mesmo que ver com esta memória e responsabilidade que é o texto que desencadeia esta reflexão de Ernst. Se matar para salvar outros, estou a assassinar. O texto, outro texto, tornado mundialmente famoso, em que a tese é explorada de forma consistente pela primeira vez, é um texto de juventude de Ernst Comte, por ela publicado em 1958. Ela nasce em 19. Portanto, é um manifesto em que Ernst Comte, e o texto é anterior, ela publicou em 58, mas o texto é um bocadinho anterior. É um manifesto em que Ernst Comte, na altura jovem investigadora, se opõe à atribuição a Truman do doutoramento honoris causa pela Universidade de Oxford. Truman, como todos recordamos, era presidente apanhou a presidência americana durante o final da Segunda Guerra Mundial e foi o que decidiu o lançamento das duas bombas atômicas. E o grau do doutor honoris causa foi-lhe concedido já depois de ter deixado a presidência, em 56. A argumentação usada para sustentar o mérito da atuação de Truman argumentava que Truman, ao ordenar o lançamento das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, tinha poupado um sem número de vidas humanas, incluídas vidas humanas japonesas. Ao fazê-lo, tinha desencadeado a rendição incondicional do Japão e o fim da guerra, e com isso tinha poupado imensas vidas. Aos que contrapuseram que a intenção de acabar com a guerra se obtiver à custa de ordenar o assassinato de um número incalculável de vidas humanas inocentes, a resposta dos que defendiam o prémio que foi concedido, a resposta consistia em olhar não para o que Truman ordenou que se fizesse, mas para o motivo por que o fez e para as consequências que decorreram da sua atuação. O saldo era positivo, argumentou-se. Truman era um herói. São da sua responsabilidade não as vítimas que diretamente provocou, mas as vidas que poupou graças a essas mortes. Aquelas vítimas foram o preço daquele triunfo. Ernst Comte sustenta, pelo contrário, que, cito agora nesse texto, para os homens, escolher matar os inocentes como meio para alcançar os seus fins é sempre um assassinato. E, portanto, não fazia nenhum sentido conceder um doutoramento honoris causa a alguém que era um assassino por tê-lo sido. Podia-se conceder um doutoramento honoris causa a alguém que tivesse sido um assassino, se depois, mas não por esse fato. Aqui era assim. Ernst Comte analisou o juízo que elogiava a coragem de Harry Truman ao tomar a decisão de lançar as bombas. A questão em causa é evidentemente a da intenção. É possível que o modo como descreva a ação altere ao ponto de fazer que o ato de matar milhares de civis inocentes seja visto como um ato de coragem? Evidentemente, e agora cito-a de novo, desculpem a tradução que foi feita à pressa, mas diz: sei que se pode ser cobarde sem ter motivos para se pensar que se está em perigo. Mas como é que se pode ser corajoso? Nos últimos tempos veio uma luz. O termo, portanto, a aplicação do termo de corajoso a Truman é o reconhecimento da verdade. Truman foi corajoso porque, e só porque, o que fez foi muito mau. Portanto, teve a audácia de levar tão longe daquela decisão. Mas acho um juízo doentio, diz ela. Desde então, a reflexão, o texto é muito mais longo, ela analisa na segunda parte deste texto o contraponto negativo desta tese, que era uma defesa incondicional do pacifismo, o que implica também essa defesa.
Desde então, a reflexão de Anscombe voltou uma e outra vez ao tópico da intenção, ao que significa agir intencionalmente e ao impacto da intenção na avaliação moral da ação e designadamente da ação pública. Volto a abordar em muitos textos, retive um apontamento de um texto de 1963 intitulado The Two Kinds of Error in Action. Portanto, os dois tipos de erro na ação. O texto parte da análise de uma máxima que tinha sido ridicularizada, que dizia: a fraude vicia o consentimento e opera com a distinção entre objeto material e objeto formal da ação. Por exemplo, no ato de disparar, e diz ela, em certo sentido, quando alguém dispara, um caso típico, quando alguém dispara pensando que está a matar um veado e afinal mata uma pessoa, e diz: é um assassino ou não? E ele diz: em certo sentido, o formal dessa ação, o seu objeto era um veado. Noutro sentido, no sentido material, era um homem. E como generaliza, é preciso pensar que se está a fazer um contrato para fazê-lo, ao passo que não é preciso pensar que o que se faz é assassinar para que seja um assassinato. O que é necessário para que a ação de uma pessoa seja assassinar é que a pessoa deliberadamente faça isto ou aquilo. Isto implica que a pessoa sabe que está a fazer isto ou aquilo. O assassínio, pronto, portanto, esta é a situação. Quando eu mato alguém, quando eu mato uma pessoa pensando que estou a matar um veado, eu enganei-me. É um erro na avaliação das circunstâncias. Quando eu escolho uma ação de matar uma pessoa como meio para alcançar um objetivo, eu não posso dizer que não quis a ação, que quis apenas o fim. Quis o meio como meio para o fim, portanto quis o fim. E ela continua: observarmos que não é preciso pensar na própria ação como um assassinato para que seja um assassinato. Tem que se pensar com razão que está a fazer isto e aquilo. Por exemplo, colocar veneno mortal na sopa do marido. São sempre os exemplos da história. São sempre este. Então, quando ele morrer desse veneno, cometeu-se um assassinato. E depois prossegue com esta distinção que chamando a atenção para que o equívoco que há nesta análise é um equívoco que decorre da doutrina moral moderna, que ela analisa num outro texto famoso, de que um homem que age de acordo com a sua consciência não se pode dizer dele que fez algo errado. Isto levar-me muito longe, mas não vou explorar esta tese. E, basicamente, podíamos dizer toda a reflexão, que eu não quero demorar muito, porque a reflexão leva justamente a distinguir entre erro da ação, ou ignorância dos factos e ignorância da lei. No caso da pessoa que assassina, por exemplo, no caso de Truman, a tese da Anscombe é a seguinte: eu não posso, assim, não é possível desvincular a intencionalidade da vontade daquele acto pela razão simples de que o que se revela nessa escolha é que a vontade adere a alguma coisa de tal modo que nem sequer reconhece que isso é intrinsecamente mal. Isso está, e, portanto, há uma espécie de vício da vontade que é interno. Pronto. Resumo, dizíamos, voltando ao texto do manifesto: escolher matar os inocentes como um meio para alcançar os próprios fins é sempre assassinato. Naturalmente, matar os inocentes como um fim em si também é um assassinato. Mas não é apenas este, o primeiro também. Resumindo tudo isso até agora, muito brevemente. A intenção é certamente um elemento decisivo do juízo ético que fazemos sobre as nossas ações ou sobre as de outros, mas não é sempre indispensável conhecer a intenção com que algo é feito para avaliar moralmente a ação. Agora, mas o juízo sobre a atuação de Truman não obriga a pensar ainda numa outra categoria, para mesmo acabar, só 2 minutos, mas isto pode ser, pronto. Então, que tem enorme relevância para a ética, que é a de responsabilidade. Ser responsável é responder pelo que se faz. Quando agimos e quando a própria ação se dirige ou visa outros, onde começa e onde acaba a responsabilidade de cada um de nós, do professor, do médico, do político. Sobre este texto, sobre este aspecto sobre a noção de responsabilidade, essa foi o motivo porque invoquei a figura de Robert Spearman. Penso que é das mais lúcidas reflexões sobre a forma como o conceito de responsabilidade se usa no espaço público.
Pronto. A ética da intenção, à maneira de Kant, tende a considerar que o juízo ético se desvincula da noção de responsabilidade. A única responsabilidade diz respeito a si mesmo. O único tribunal diante do qual se responde é o da própria consciência. Mas a específica modelação desta ética da intenção, que aparece ilustrada por Ernst Combe no caso da decisão de Truman de lançar as bombas atómicas, conduziu a uma certa alteração da doutrina kantiana, aproximando-a do consequencialismo ou fundindo-a com ele. Diz-se mais ou menos o seguinte: se a ação que realizo só me pode ser imputada se for reconhecida por mim como aquilo que eu realmente estou a fazer, poderei dizer que realmente não estou a matar pessoas, que estou a acabar com a guerra. Se me perguntarem, é isso que eu direi que estou a fazer. Portanto, depois podemos discutir, não quero acabar no tempo. Nestas circunstâncias, e dado que a descrição da ação, para ser intencional, tem que ser feita pelo próprio sujeito e é, portanto, subjetiva, a única possibilidade de julgar as intervenções políticas será julgar as suas consequências. Uma ação será boa se as suas consequências forem boas e será má se as suas consequências forem más. Apresento-se duas dificuldades a esta leitura. Primeiro, o primeiro sentido de bom e de mau, que qualifica a ação, não se identifica com o segundo, que qualifica as consequências. O primeiro é ético, o segundo não é ético. Neste sentido, a ética subordina-se a fins extraéticos, que não é possível avaliar. São fins técnicos. Segunda dificuldade, o juízo ético é posterior à ação e, na maioria dos casos, impossível de antecipar. No caso agora da vacina, imagine-se. Como é que eu posso dizer que uma ação é boa se as suas consequências forem boas, se eu tenho que agir no desconhecimento das consequências? Neste contexto, a responsabilidade deixa de ser algo circunscrito e passa a ser algo global. Respondemos por todas as consequências da ação, sejam elas conhecidas ou não. A responsabilidade torna-se insuportável, por um lado, e perde rosto, por outro. Não responde diante de ninguém por algo que tinha direito, que essa pessoa tinha direito a pedir-me. Cuidados, justiça, defesa, etc. E que tinha direito a pedir-me porque isso é o objeto da minha ação. Aplicar a justiça em tribunal, curar os meus doentes, tratar de forma justa os súditos que estão no meu cargo, etc. Em vez de responder por isso, em vez de ser responsável pelo inocente que tenho na minha frente, respondo pelas consequências de longo prazo que resultam da minha ação para o estado de coisas do mundo. Para isso terei que sacrificar-me imediato. E, portanto, é indispensável fazer o mal para obter o bem. Dito de outro modo, e este é a grande tese, não é possível agir sempre bem. Esta é a tese. Isto é um conjunto de complexidades. Vou terminar só com uma frase breve, porque me veio à cabeça no momento, que é Leibniz, numa carta a Raymond de 1710, sustentava a tese de que todas as filosofias são verdadeiras no que afirmam e falsas no que negam. Podíamos dizer, a ética das intenções, seja na versão clássica kantiana, seja na versão moderna ilustrada por Ernst Combe no seu juízo sobre o julgamento de Truman, chama a atenção para a importância da intenção no juízo moral. É verdadeira no que afirma, mas fala à custa de negar a relevância de outros elementos tidos como igualmente decisivos para a constituição da moralidade. É falsa no que nega. Ao afirmar a importância da intenção, quis insistir em que a intenção é de tal modo constitutiva do atuar moral que pode chegar a corromper um ato que em si mesmo era ordenável ao bem do homem ou da sociedade. Ao absolutizar a intenção, foi levado a sustentar também a tese contrária, que a intenção pode tornar boa uma ação em si não ordenável para o bem do indivíduo ou da sociedade. Ao fazê-lo, conculcou o princípio basilar da ética, o que Kant chamou o factum da moralidade. Experimentamos em nós um imperativo que ordena fazer o bem e evitar o mal, ou leu num sentido muito específico. Interpretou-o de uma forma de tal modo subjetiva que se tornou socialmente irrelevante e, o que é mais grave, ao fazê-lo anulou a ética como um âmbito da vida humana. A ética passou a ser um saber técnico, próprio de tecnocratas quase, que nos ensina a conduzir-nos para fins extraéticos, pelo que a questão pelo sentido da vida, individual ou em sociedade, deixa de poder colocar-se. A ética tornou-se um fardo. E era isto. Não... Desculpem os 7 minutos a mais.
Olha, muito obrigado por esta comunicação faz as delícias de qualquer filósofo moral. Não sei o resto das pessoas, mas filósofos morais. Mas a razão pela qual nos pareceu importante ter uma comunicação deste tipo, temos já perguntas dentro da sala, não sei se temos em casa também, mas a razão pela qual nos pareceu importante uma comunicação deste tipo é precisamente porque tudo isto tem que ver com o colonialismo, com o pós-colonialismo e com a memória. Torna-se difícil de pensar sustentadamente e de uma forma sólida a ação, a intenção, a consequência e o passado, se não houver uma forma de olhar eticamente e filosoficamente para a ação que nos precedeu. Sr. António, basta a palavra, uma pergunta que ouviu que apareceu na Câmara, se puder ser, enfim, e todos beneficiaremos da sua pergunta. Se vier mais para aqui, quem está em casa também ouvi, mais um pouquinho para cá. E disso parece que estou a estacionar o carro. Isso, pronto. Não, obrigado pela sua intervenção. Aliás, na sequência das referências que acaba de dizer, eu acho que nós todos aqui, as pessoas que nos estão a ouvir em casa, de uma forma mais direta, ou mais pródiga, ou mais distante, ou menos, somos todos descendentes, pessoas, de grupos, de um povo que exerceu enorme violência durante o tráfico de pessoas escravizadas, durante o colonialismo, muitas das cruzadas. Que responsabilidade temos nós, se temos alguma responsabilidade, face a esses atos de violência cometidos pelos nossos antepassados? Primeira parte da pergunta. E a segunda é: que ética nos é possível hoje face a essa mesma violência no passado? Sim. Muito obrigado. Pois estamos a conversar sobre estas questões, não pensei muitas vezes. Assim, me vem à cabeça dizer ou partilhar é o seguinte, é que parece que é uma característica também da cultura contemporânea esta impressão de que os males, sejam do presente ou que a justiça se tem que fazer a qualquer preço, tarde ou cedo, neste mundo. Pronto. E, portanto, a ideia de que é preciso vingar, de alguma forma, aqueles maus, de alguma maneira. Portanto, que alguém tem que pagar por aquilo. Parece-me pode ser, se calhar, provocante, mas é isso mesmo que parece. Parece-me que é uma orientação uma forma de olhar para as ações nossas e dos outros que tem algo de protestante, de considerar que não há perdão para os atos do passado. Portanto, que assim, deveria poder bastar um pedido de desculpas. Nós agradecemos que nos façam assim, que não nos andem a recordar a vida inteira um passo mal dado do ponto de vista ético que fizemos a alguém e que a amizade continue. Portanto, parece-me que há alguma coisa disto que temos que recuperar. A ideia de que não são necessários ajustes de contas com a história. Parece-me que há algo... Não, é assim, podemos aprender com isso, Não me parece que faça muita falta o ajuste de contas com a história. A segunda pergunta, penso que eu acho que nós temos uma responsabilidade ética, evidentemente, primeiro, com todos, e a começar pelos mais próximos. E, do ponto de vista, digamos assim, supra-individual, os mais próximos são os países onde estivemos. Portanto, eu acho que nós temos assim, faz todo o sentido uma espécie de discriminação positiva nos sítios onde estivemos. Portanto, mas acho que isso não é para pagar o mal que lhes fizemos, é para lhes fazer bem, que é outra coisa. Portanto, não é tendo mais a ver assim, não sei se parece ingênuo, mas tendo mais a ver isto, ver alguma coisa como assim, que prevaleça a quantidade de bem sobre o mal que lhes fizemos, mas mesmo assim, corresponder-nos-ia a fazer-lhes bem, mesmo quando lhes tivéssemos feito mal nenhum. É isso que me parece. É um pouco isso.
Uma coisa seguindo um pouco esse tema, eu acho que a grande questão hoje em dia, né, na questão do curso de desculpa, é o reconhecimento das falhas do passado, das falhas, digamos assim, uma outra visão sobre o passado. E logo no começo do seu texto, você fala da questão dos atos como o olhar do passado. A gente não presta atenção no que está nos cotidiano, nos adultos. E eu acho que esse debate que nós temos é justamente trazer um olhar sobre os atos que existem no cotidiano, que são reflexos do passado. Então, acho que essa questão desculpa ou não, acho que talvez seja uma questão mais de identificar que a história pode ter sido diferente e que tem consequências definitivas. Percebo bem. Não, percebo bem e até percebo que os povos colonizados possam sentir essa necessidade. Não ponho isso em causa. Não ponho isso em causa. Parece-me que a culpa não se herda. A culpa não se herda, podemos dizer, cada um de nós estreia, é um começo, estreia a liberdade com a própria vida. E, portanto, eu verdadeiramente não tenho que responder pelas culpas dos meus trisavós que nunca vi. Portanto, não me parece que haja alguma coisa desse tipo. Não consigo ver outra modo para dizer com franqueza. Portanto, é assim, os juízos sobre a história, eu admito que nós não podemos evitar fazê-los, mas eu diria que nunca ensinaram nada a geração nenhuma. Nunca ensinaram nada a geração nenhuma. Nunca nenhuma geração deixou de cometer erros por ter ouvido contar erros do mesmo tipo cometidos no passado. Dou-lhe um exemplo, quer dizer, estamos a conversar em ambiente de quase controvérsia, eu diria que a forma como nós hoje olhamos para a Inquisição e o juízo negativo que todos fazemos sobre uma forma de condicionamento cultural não tem paralelo naquilo que se fez com o que hoje se faz. Hoje não é possível dizer em público uma tese que não seja politicamente correta. É-se expulso da universidade. Vou dar um exemplo de algo da minha universidade. É-se impedido de dar aulas. E, portanto, nenhuma geração aprende com a geração anterior. Os mesmos que estamos a dizer, finalmente, a expressão é livre, estamos a proibir dar aulas a uma pessoa porque, numa aula, no corredor, expressou uma opinião que não é aceitável exprimir em público. E não era nenhuma defesa do nazismo. Percebe-se? Hoje alguém que, por dar exemplos muito controversos e muito sobre os quais tem que ter refletido, mas uma pessoa que hoje em dia diga que é pelas touradas, tem que se calar, a certa altura. Portanto, eu não sou, eu lembro-me miúda ter ido a uma tourada, ter saído a chorar, que nem sei o quê, tiveram que levar a casa. Portanto, não é o caso, mas nunca nós aprendemos, julgamos a história, mas não aprendemos com ela. Portanto, não percebo. Nesse sentido, não. O juízo sobre a história é sempre a projeção da nossa própria concepção da época sobre os atos dos outros que queriam que tivessem sido como nós os teríamos feito se tivéssemos agido bem estando nas circunstâncias em que eles estavam. Podemos pensar em múltiplos exemplos de muito diverso tipo, mas é um pouco assim que eu vejo. Não sei se concorda com esta... É um pouco assim, mas não quero perder tempo, gastar mais tempo, mas que não é perder, mas não aceito que o discurso do país colonizado seja o de algum ressentimento. Aceito isso, porque na vida individual também é assim.
é preciso curar o ressentimento antes de o ultrapassar. Mas não me parece isso especialmente saudável, nem para ninguém. Pronto. Não é banalizar, não é dizer que não aconteceu, não é nada disso, mas o sentimento não é fonte de nada positivo. Muitas vezes esse ressentimento vem também pelo não reconhecimento, ou seja, a questão de dar uma reunião, de dar um presente, para o reconhecimento de algo. Eu acho que não tem nada a ver, ou seja, não é o que os meus antepassados fizeram, mas o meu dever é de reconhecer aquilo que foi feito e pedir desculpas por isso. Não, isso evidentemente. Não é dizer tudo assim. Absolutamente. Agora parece-me que se curam muito mais feridas com essa espécie de perdão do que com o ajuste de contas. A África do Sul é talvez um exemplo um pouco disso. Mas acho que nós temos nunca devemos estar à espera do Natal. Neste caso, pronto. Neste caso, hoje em dia, pedir desculpa face às atrocidades que foram cometidas no passado, em que o discurso de Macron. Eu acho que nós não devemos estar à espera de dizer que estão perdoados. Quer dizer, isto é ridículo. Não, claro que sim, não, mas pode deixar de haver a narrativa do recalcado. Percebe? Estou a pensar em casos nem são da África, que eu não conheço nenhum, mas estou a pensar em alguns casos do Brasil. Por exemplo, das vezes que tive que ir por questões de filosofia a congressos no Brasil, com muita frequência, algum tipo de intervenções no âmbito da filosofia, não é da história podia ser de outro modo, é o de continuar a contar o número de escravos que ia em cada barco. Mas já não vão. E é fazer filosofia é outra coisa. Fazer filosofia não é refletir sobre a razão de ser disso, sobre os males que estiveram nisso, mas é outra coisa. Parece. Não está de acordo? Não. Mas a filosofia pode ser dos nomes e não dos números. Assim, eu diria, a filosofia o que tenta fazer é pensar o sentido da ação e portanto, condena ou aprova. Talvez não seja nem condenar ou aprovar, mas Avança sobre isso. Não fica refém daquela espécie de saco que levamos às costas enquanto formos. Não fica refém disso. Pergunta de casa. Então, não há preparação ética necessária perante aqueles a quem os nossos antepassados vilipendiaram e retiraram a liberdade e submeteram à nossa cultura e, na maioria dos países, estão ainda muito abaixo dos índices de desenvolvimento europeus. Não é nossa obrigação ajudá-los a alcançar níveis de conforto e desenvolvimento mais próximos dos nossos? É o mesmo que estamos a falar. É assim, algum de nós aceitaria ir para a cadeia pelo assassinato que cometeu o seu avô? Pergunto. Não. Essa é a primeira questão, assim, em termos não reais. Eu posso responder, ou devo responder, já que eu não consegui apanhar o teu avô, mato-te a ti, porque foi o teu avô que matou o meu pai. Isto faz algum sentido? Pergunto. Portanto, mais do que... Chame-se reparação ética, admito que possa ser esse o sentido do termo. O que a mim me parece, o que eu vejo é alguma coisa que tem menos o sentido da reparação e mais o sentido da promoção, do fomento, até porque me parece que muitas vezes no olhar da reparação continua a haver uma intenção paternalista e ainda colonizadora. Pronto, portanto,
O que temos é de fazer diferentes juntos, não é fazer diferentes juntos. Agora, que isso é porque os meus pais foram os malandros, e se os meus pais não tivessem sido os malandros, eu não tinha nada para me interessar por aqueles países. Não penso que seja isso. Mesmo que a intervenção tivesse sido pacífica, fomentadora de tudo o que há de bom naquelas culturas, e penso que também muitas vezes esquecemos o que houve de bom em algumas daquelas intervenções, mesmo que tivesse sido bom, teria que continuar. Não vejo que haja uma espécie de dívida que se prolonga no tempo e que nos faz a nós culpados. Não consigo ver assim. Por exemplo, falando da África, que eu nunca conheci, tenho muita pena, muitas vezes tenho dito, gostava imenso e falo, pronto, bastava que não me pedissem dinheiro para lá ir, não precisava de pagar nada, adorava fazer formação de professores em África. Tenho tido muitos alunos africanos, gostava imenso. Acho que temos relações privilegiadas que nos permitiriam fazer isso de maneira pronto, com facilidade, etc. Mas não vejo isso como uma forma de reparação, não sei o quê. Vejo isso como uma possibilidade de crescimento recíproco. Temos aqui imensa formação de professores, temos uns quantos africanos que vêm aqui de vez em quando, depois enterrar ali o verão todos os anos, para mim faria imenso sentido, não tinha nenhum problema com isso. Mas não vejo isso como uma forma de vou retribuir o mal que lhes fiz. Mas eles irem e darem ensinamentos. Sem problema, claro que sim. Mas absolutamente sem problema nenhum. Quer dizer, onde é que já vai a ideia de que um africano, por ser africano, não tem nada para nos ensinar? Assim, nem me passa pela cabeça que não seja, que não fosse possível. Há muitos nas nossas universidades, nas nossas instituições, há imensos negros. Eu não gosto de ser africanos, porque normalmente os brancos colonizadores gostam muito de se dizerem africanos também. Mas temos imensos negros a darem aulas nas universidades, a trabalhar em museus, a trabalhar em galerias, imensos. Eu não sei se temos muitos ou não. Não, eu acho que temos imensos. Portugal tem uma percentagem altíssima e, portanto, estamos todos, como é que disse? Peço desculpa, eu não sou de filosofia. Portanto, como é que disse? Temos que, não há lugar para reparação, mas temos que... Para mim sei lá, crescer juntos, nem vez de outra maneira. Crescer juntos. Nem vez de outra maneira. Eu também pergunto, assim, se a questão é África-Europa, eu também pergunto quantos portugueses estão no topo das carreiras académicas em França ou na Alemanha? E são todos europeus. Quantos estão no topo da carreira na Alemanha ou em França? Claro que há desníveis. Agora, eles não são de caráter racial. Para mim é claro isso. No horizonte economista não são de todo. Não são mesmo. Não são mesmo. Eu tenho, assim, é normal. Bem, na minha universidade não entrei ninguém, ou no departamento de filosofia não entrei ninguém há 20 anos. Nesses 20 anos eu devo ter tido 3 estudantes negros que queriam voltar para o seu país. Alguns doutoraram-se. Portanto, não acho mesmo que achem, se calhar noutras áreas há, não conheço a sua área, mas... Nós temos vários testemunhos de artistas, a Grada Pilon, por exemplo, que nos falou como é que foi na universidade. Acho que ela começou por filosofia, não tenho a certeza, ou se depois foi logo para a psicologia, em que ela falou do preconceito, do racismo de que sofria na universidade. Admito, por parte dos professores. Dizer que isso é generalizado em Lisboa, em Portugal, não consigo ver isso. Podemos dizer, o mesmo tipo de reação há
relativamente, se calhar, a alguns profissionais do leste, neste momento. Profissionais que vêm do leste, imigrantes do leste. É um ucraniano ou é um búlgaro? Se calhar o juízo é do tipo que está a atribuir relativamente aos africanos. Portanto, parece-me que enfim, os movimentos de contaminação de culturas têm sempre algo violento, eu não tenho dúvida nenhuma. Nem estou a banalizar isso, mas isso é o que nós fazemos hoje. A ucranianos, a búlgaros, a eslovacos, quando chegam a Portugal e andam na rua a pedir. Não me parece verdade isto. De qual realidade? Se passa na sociedade portuguesa, à nossa volta, aqui em Lisboa. É complicado. Eu levo 30 anos a ter alunos universitários todos os dias, durante todo o ano, 150 alunos todos os anos. Portanto, é mesmo complicado porque eu não consigo ver o mundo. À minha volta. Não é muito. Não conheço o mundo em que se move isso. Não faço ideia qual é. Agora É um mundo de grandes. Portanto, o meu é um mundo de Trabalho no museu. É fácil. Admito, pois. Muito bem. Chegamos à hora. Nós gostávamos, eu disse isto ontem, gostava de repetir. A nós interessa-nos o conteúdo, interessa-nos o tom. Interessa-nos a possibilidade de aprender juntos, de discordar, de poder, como a Marta falava no princípio, de poder exprimir perplexidades. E a partir das perplexidades nós vamos aprendendo, às vezes concordando, às vezes discordando, mas as perplexidades permitem-nos pensar robustamente naquilo que a realidade é. Por vezes descobrem nós cegos que não tínhamos visto, por vezes abrem-nos também à contemplação do espanto positivo, agradável, etc. Não é? E, portanto, gostava de agradecer esta comunicação tão forte deste ponto de vista, de pensar de uma forma substancial as perplexidades que a nossa intenção e que a nossa ação nos levanta, concordando ou não concordando. Marta, agradeço também o esforço que fez de preparação para esta conferência. Amanhã estaremos de volta, teremos connosco o professor Roberto Vecchi e também o professor Pedro Calafate. Ambos falarão de temas diferentes, como podem ver no programa. Obrigado a todos por nos seguirem e até amanhã.